prêmios do Discovery. Avistamentos de OVNIs se tornaram um fenômeno mundial. Mas o sudoeste dos Estados Unidos, sem dúvida, está entre os locais mais importantes para os aficionados por OVNIs de todos os tempos. Roswell, Novo México e a Área 51. Esses dois locais e os eventos que se desenrolaram ali são os assuntos mais misteriosos e debatidos de toda a história. E graças aos cuidados sem precedentes do governo dos Estados Unidos, o público sabe muito pouco do que aconteceu realmente. Agora temos novas evidências que irão desvendar muitos segredos escondidos há décadas, que revelarão histórias chocantes que o governo não gostaria que você soubesse. Desde agentes traiçoeiros da CIA até histórias surpreendentes sobre tecnologia de OVNIs, junte-se a nós para descobrir os segredos de Roswell e da Área 51 em Alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Abril de 2011. O site oficial do FBI está congestionado por causa da liberação de um memorando misterioso de 60 anos atrás para o ex-diretor do FBI, J. Edgar Hoover. Seu conteúdo explosivo pode revelar a verdade por trás da maior conspiração alienígena de todos os tempos. Arquivo confidencial. O memorando de Guy Hotel. Guy Hotel foi um agente do FBI responsável pelo escritório de Washington. Num memorando datado de 22 de março de 1950, ele fala sobre o relato de uma testemunha ocular de um incidente de 1947 que poderia mudar o curso da história humana, a recuperação de discos voadores que haviam caído no deserto do Novo México. Nesse memorando ele diz: eles foram descritos como sendo circulares, com centros protuberantes de aproximadamente 15 metros de diâmetro. Cada um era ocupado por 3 seres de forma humana, mas que não tinham mais de 1,5 metros de altura. A liberação em 2011 desse documento anteriormente considerado como secreto deixa a comunidade especializada em OVNIs em polvorosa. Ele finalmente confirma o que investigadores independentes suspeitavam já há muito tempo. O governo dos Estados Unidos sabia sobre a existência de extraterrestres e tinha deliberadamente mantido esse conhecimento fora do alcance do público. Muitos consideraram esse memorando como o primeiro relato oficial do caso mais famoso de OVNIs de todos os tempos, o incidente de Roswell. Arquivo confidencial. O incidente de Roswell. Roswell, Novo México, 1947. Na noite do dia 2 de julho, os Wilmots, um casal local, avistam um objeto brilhante em forma de disco caindo do céu numa velocidade estonteante. Ele desaparece atrás de uma linha de árvores a noroeste da cidade. Os Wilmots mal conseguem acreditar nos próprios olhos. Na manhã seguinte, Mac Brazel, empregado de um rancho local, descobre uma trilha de restos de metal aproximadamente no mesmo lugar em que os Wilmots tinham visto o disco voador desaparecer na noite anterior. Brazel coleta uma amostra desse material estranho e a leva para a delegacia de polícia. O delegado rapidamente notifica os oficiais da base da Força Aérea de Roswell de que uma aeronave havia caído, e a base manda o Major Jesse Marcel ao local para investigar. Seu filho Jesse ainda se lembra vividamente do ocorrido. Ele chegou bem tarde, uma noite, umas 2 da madrugada. Eu me lembro, estava muito ansioso porque ele acordou eu e minha mãe dizendo que eles tinham encontrado partes de um OVNI, ou disco voador. Os escombros não pareciam com nada que Marcel já tinha visto. Entretanto, a investigação a cargo do comandante da base, Coronel William H. Blanchard, começa como qualquer outra. As pessoas falam muito sobre o ocultamento do acidente de Roswell, mas na verdade, no começo, não houve nada disso. As Forças Armadas se adiantaram e admitiram que tinha havido um acidente com um disco voador em Roswell e que eles tinham ficado com os restos do objeto. Eu fui instruído pelo Coronel Blanchard a mandar uma nota para a imprensa dizendo que nós estávamos de posse de um disco voador.
July 8, 1947. The Army Air Force has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. A notícia é uma bomba. Os Estados Unidos estão de posse de um disco voador autêntico. A história com os Wilmots como testemunhas logo se espalha pelo país e depois para o mundo. As Forças Armadas são pegas completamente de surpresa. No dia seguinte, depois de caírem em si, eles negam a declaração dizendo que os escombros de Roswell não passavam de um simples balão meteorológico. É uma mudança surpreendente que levanta muitas dúvidas. Por que os militares teriam mudado a história? O que será que eles realmente tinham em mãos? O que eles estariam tentando esconder? Agora, mais de 60 anos depois, testemunhas oculares se apresentam com detalhes surpreendentes que irão desvendar a verdade devastadora por trás do incidente de Roswell. Roswell, Novo México, julho de 1947. Um objeto misterioso cai no deserto que circunda a cidade. As Forças Armadas anunciam para o mundo que eles estão de posse dos restos de um disco voador só para voltar atrás no dia seguinte. Muitos acreditam que os militares estão escondendo alguma coisa. Mas a pergunta é, o quê? O Pentágono chama uma coletiva de imprensa na qual o Major Jess Marcel apresenta uma amostra do material que ele teria recolhido. Eles pediram para que o Marcel tirasse uma foto junto com os escombros e as Forças Armadas depois desmentiram a história do acidente em Roswell, dizendo que era um balão meteorológico. Em outras palavras, o coronel Blanchard teve que concordar em fazer com que o Major Marcel fizesse papel de bobo aos olhos da mídia, deixando uma marca negativa na carreira de um oficial da inteligência militar. Esse é o meu pai mostrando que com certeza são partes de um radar com restos de um balão meteorológico. Não foi isso que eu vi no chão da nossa cozinha naquela noite? Naquela alta madrugada de 1947. Era totalmente diferente. A coletiva de imprensa é só mais um dos inúmeros ocultamentos em torno de Roswell com algumas implicações mortais. Os jornais nomeavam os Wilmots como as únicas testemunhas do acidente. Na realidade, eles não tinham sido os únicos. Houve inúmeras testemunhas naquela noite que, diferentemente dos Wilmots, tentaram ir ao local do acidente para investigar, mas tiveram o caminho bloqueado por barreiras militares. As tropas convocadas tinham uma mensagem assustadora para todos os que se aproximavam. E ele disse, dá para enfiar isso na sua cabeça. Você nunca viu nada. Você não estava lá. Você não sabe de nada. E disse, a gente pode te levar para o meio do deserto e ninguém nunca vai encontrar o seu corpo. Só vão sobrar os ossos e ninguém nunca vai saber o que aconteceu com você. Que segredo poderia levar os militares a fazerem essas ameaças a sangue frio? A resposta vem de um homem que estava na equipe que cuidou do acidente. Nós vimos na hora que não se tratava de um avião. A aeronave estava aberta ao meio e tinha um corpo lá dentro. Aí a gente mandou uma mensagem pedindo um caminhão, uma maca e um guindaste. E tudo foi retirado de lá. Eles tiraram tudo de lá. Com o passar dos anos, menos testemunhas dos eventos originais continuam vivas, mas algumas se recusaram a levar o seu segredo para o túmulo. Arquivo confidencial. As Confissões de Roswell. Em 2002, Walter Hunt, o homem por trás do comunicado de imprensa de Roswell, faz uma declaração juramentada revelando os detalhes por trás do ocultamento. Nessa declaração, ele nos conta uma história convincente sobre o acidente de Roswell e os corpos da tripulação alienígena do OVNI. Isso foi o que realmente aconteceu depois do acidente de Roswell, segundo o testemunho do tenente Walter Hunt, oficial de imprensa da Força Aérea. E essa foi uma declaração juramentada feita num tribunal, o que tem um grande peso. Em 2012, um veterano da CIA com 35 anos de serviço com um alto grau de segurança estava trabalhando em um dos muitos cofres da CIA quando descobriu uma caixa marcada como Roswell. Dentro, ele descobriu uma coleção surpreendente de papéis e fotos reveladoras sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica de 1947. Em vez de continuar com a mentira, ele decidiu se arriscar e vir a público. Veja o que ele disse.
Eu sei com absoluta certeza que houve uma nave de além deste mundo que caiu em Roswell e os militares não só pegaram os restos das naves, mas também cadáveres. E a história foi levada ao público por um curto período. Mas o que teria acontecido com os destroços? E o mais importante, o que foi feito dos corpos dos alienígenas? A seguir, as respostas para as maiores questões dos nossos tempos podem se encontrar encerradas na base militar norte-americana mais famosa, a Área 51. Você deixaria as comodidades da sua vida na cidade? Um cappuccino, por favor. Será que você tem o necessário? O que teria acontecido com os destroços do acidente de Roswell? E onde estariam os corpos dos alienígenas que dizem terem sido recuperados dos escombros? A verdade pode estar no lugar mais bem guardado da Terra. Arquivo Confidencial, Área 51. Descoberta. No meio do deserto de Nevada, a cerca de 130 quilômetros a noroeste de Las Vegas, está uma base não identificada da Força Aérea. Alguns chamam o lugar de Dreamland, outros de Paradise Ranch. O único relato oficial de sua existência encontra-se escondido em um arquivo confidencial da CIA, onde ele é simplesmente conhecido como Área 51. Originalmente, o local era um aeródromo para treinamento de bombardeios durante a Segunda Grande Guerra e foi abandonado em 1946. Mas não demorou muito para os militares encontrarem um novo uso para esse local remoto. A Área 51 começou como um centro de pesquisa e montagem numa unidade da Força Aérea para o desenvolvimento do primeiro avião espião. Hoje, a área é isolada e seu espaço aéreo é restrito. Veículos de segurança sem placa patrulham os arredores. Quem ousar atravessar será alvejado. Qualquer um que ousar violar o seu espaço aéreo será derrubado. Esse lugar era tão secreto que se você trabalhasse lá não poderia admitir nem para si mesmo. Os especialistas em OVNIs acreditam que a Área 51 é o centro de pesquisa e de testes dos escombros de Roswell. Será que os restos de Roswell foram levados para a Área 51? Será que alguém que trabalhou ali já ousou vir a público para revelar as pesquisas que acontecem lá dentro? De acordo com a colunista do Los Angeles Times, Annie Jacobson, já aconteceu. Recentemente, ela conduziu uma grande série de entrevistas com ex-empregados da Área 51. Um engenheiro que trabalhou no local em 1978 confirmou que os escombros e corpos de Roswell foram mesmo levados para a Área 51 para serem testados. Mas, para nossa surpresa, ele revelou que eles não eram de origem alienígena. Arquivo Confidencial. O estratagema soviético. 1945. A guerra terminou. A Alemanha e o Japão foram derrotados, mas as esperanças de uma paz duradoura continuam elusivas. Os Estados Unidos e a União Soviética não estão em bons termos e a ameaça de outra guerra é bem palpável. Stalin sabe que os Estados Unidos estão em vantagem com seu novo arsenal de armas nucleares. Para vencer, ele precisa minar o desejo americano de lutar. Stalin elabora um plano extraordinário. Ele pretende fazer pousar uma aeronave com aparência alienígena pilotada por homens com aparência alienígena no coração dos Estados Unidos. O seu objetivo é incitar pânico como o que foi causado em 1938 com a leitura de Orson Welles no rádio de uma adaptação da Guerra dos Mundos de H.G. Wells. O disco voador soviético seria uma versão modificada de uma aeronave alemã capturada, conhecida como asa voadora. Mas como criar pilotos que parecessem alienígenas? Para isso, Stalin usou da ajuda do mais improvável dos aliados, o médico nazista Joseph Mengele. Durante a guerra, Mengele realizou experimentos indescritíveis em cobaias humanas em Auschwitz, onde ele se tornou conhecido como o Anjo da Morte. Os agentes de Stalin procuraram Mengele e pediram a sua ajuda para criar pilotos que parecessem alienígenas. De acordo com a fonte de Annie Jacobson, os experimentos de Mengele em adolescentes produziram deformidades horrendas que possuem uma enorme semelhança com os alienígenas descritos no memorando de Guy Hotel.
Foi um plano maligno que falhou somente no último instante devido à obra do destino. Enquanto cruzava o espaço aéreo dos Estados Unidos, a aeronave movida a controle remoto foi pega numa tempestade que a fez cair perto de Roswell. Será que Roswell teria sido mesmo um plano soviético para vencer a Guerra Fria? Será que as inúmeras provas de evidências alienígenas de Roswell e da Área 51 seriam todas falsas? Ou seria a fonte de Jacobson um plano do governo em outro esquema elaborado de acobertamento? Outra testemunha da Área 51 conta uma história muito diferente. Bob Lazar afirma ter trabalhado na Área 51 na década de 80, onde ele conduziu pesquisas na tecnologia recuperada de 9 discos voadores diferentes. O Bob Lazar afirma ter sido engenheiro lá e que seu trabalho era reverter o sistema de propulsão de uma daquelas naves. Ele tinha amigos que costumava levar para o Groom Lake em algumas noites da semana, só para ver essas coisas voando. Lazar também revelou que os militares não estavam só trabalhando com tecnologia alienígena. Eles estavam trabalhando com os próprios alienígenas e a sua descrição desses seres possui uma semelhança incomum com a descrição do memorando de Guy Hotel. Mas se Lazar estiver dizendo a verdade, o que teria acontecido com as naves futuristas construídas com o uso de tecnologia alienígena? Vamos ouvir a verdade aterradora sobre a Área 51 por um dos engenheiros espaciais americanos mais respeitados. Ben Rich foi diretor da lendária fábrica de produção, a Skunk Works, em Palmdale, na Califórnia, de 1975 a 1991. Numa entrevista feita pouco antes da sua morte, em 1995, Rich revelou que os engenheiros norte-americanos vêm trabalhando há muito tempo com o que ele chamou de tecnologia alienígena emprestada. Na sua famosa declaração, ele disse: "O que quer que vocês vejam por aí, voando no céu, atravessando o deserto, estamos 50 anos à frente disso. Em outras palavras, bem à frente do que se acha que estamos." Certo, isso é interessante. Agora, vamos pensar no componente alienígena disso. Se eles tiveram um ou mais veículos destroçados que estão sendo estudados há décadas e quem sabe por mais quantos anos pela frente, talvez a declaração do Rich seja baseada nisso. Rich relata que essa pesquisa foi conduzida sob a supervisão direta do governo dos Estados Unidos até 1969, quando Richard Nixon a passou para uma junta internacional de diretores. Nos seus últimos dias, Ben Rich percebeu que tinha sido colocado poder demais nas mãos de uma elite. O público tinha o direito de saber sobre o legado perturbador de Roswell e da Área 51. Será que a identidade da sombria junta de diretores de Nixon poderia ser nada menos que os famosos Majestic 12? E se for assim, será que eles irão escolher usar essa tecnologia avançada para o benefício da humanidade ou para seus propósitos ocultos? Nos dias mais sombrios